Em nome de Jesus, aqui está o teu servo, qual foi escolhido para trazer essa mensagem nesta noite. Quero eu, Pai, em nome de Jesus, te pedir, usa ele com ousadia e intrepidez dentro da tua palavra. Toma as necessidades dele, humana, Pai amado, Deus querido, teu servo precisa, a tua igreja precisa, em nome de Jesus, seja com o lar dele, seja com a casa dele, esposa, seja com o ministério dele, usa ele como tu nunca usou, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja, saúdo toda a vizinhança, saúdo também a todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Amém. E como de costume, é sempre maravilhoso poder estar na casa do Senhor, juntamente com os irmãos. Glória a Deus. E que possamos, em breve, estar com muito mais irmãos, para que todos possam ter o conhecimento da palavra, o conhecimento de Jesus, o conhecimento Aleluia. da salvação Glória a em Cristo Deus. Jesus. Porque isso depende de nós. Nós temos que ser os anunciantes da boa nova. Irmãos, estamos passando por períodos difíceis, porém, todos passaram por períodos difíceis. A gente sempre acha que o nosso problema é maior do que o outro, mas não é não. Gostaria que os irmãos abrissem em 1 Samuel, capítulo 16. Primeiro a Samuel, capítulo 16. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Diz assim a sagrada palavra do Senhor. Então, disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite. Aleluia. E vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho movido de um rei. Porém, disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Da glória. E convidarás a Jessé ao sacrifício. Eu te farei saber o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, temendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando, ele viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Aleluia. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração.
Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a este. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Aleluia. Então Samuel tomou um vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul a seus servos: buscai-lhe, pois, um homem que toque bem, e trazei-o. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito, e o enviou a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Aleluia. Glória a Deus. Meu Senhor e meu Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, muito obrigado por poder estarmos aqui compartilhando dessa palavra, dessa experiência, dessa história que nos reserva muitas coisas, muitos aprendizados para a nossa vida atual, porque nós sabemos o que falta para nós é a obediência, e nisso Davi, o seu servo, foi excelente, falho como todos os homens, mas obediente à palavra do Senhor. E por isso eu te agradeço
em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto muito dessa passagem, porque a gente, quando vê, né, que Deus escolheu um rei, porque o povo queria um rei, devido os filhos de Samuel não serem de acordo com aquilo que Samuel aprendeu do Senhor, mas infelizmente seus filhos não seguiram seus caminhos e o povo não quis mais saber de juízes, sendo então Samuel o último juiz, porque o povo pediu um rei. E dizem que a voz do povo é a voz de Deus, e claro que não, né, irmão? Isso é a maior mentira, que a voz do povo é a voz de Deus, porque o povo precisava ouvir a voz de Deus, porque todas as vezes que a gente deixa de ouvir a voz de Deus, pode ter certeza que coisas ruins vêm, não vem nada de bom se não é da parte de Deus, meu irmão, porque se da parte de Deus veio um espírito para perturbar Saul, imagina se pudesse ele estar ali, obediente, e olha que ele teve oportunidade para isso, né? Estaria com o Espírito de Deus até o final do seu reinado, né? Ele reinou, mesmo assim ele reinou 40 anos, aí você vê, caramba, 40 anos sem a presença do Senhor, mas mesmo assim, o Espírito do Senhor não estava nele, mas a presença do Senhor estava sempre ao redor dele, porque Israel permaneceu, perdia a batalha, mas manteve-se firme, até que Davi pudesse assumir de uma forma completa, né, conforme a gente conhece. Mas uma coisa impressionante para mim nesse capítulo, por isso eu fiz questão de ler o todo, é que quando Deus envia Samuel, antes de enviar, ele cobra: até quando tu vais insistir com Saul? E isso é pra gente, cara. Às vezes a gente está insistindo com coisas erradas, mesmo sabendo que Deus não está nessas coisas, mas a gente continua até hoje vivendo de aparência, porque é legal tu ver, não, opa, eu tenho que sair na foto, aí a gente sempre tem aquela coisa de, pô, essa foto não ficou boa, ó, quantas e quantas pessoas, tira a foto, deixa eu ver para ver se ficou legal, não publica não, porque é esquisito, pô, você ficou do jeito que você estava naquele momento, mas isso é uma aparência que não vai mudar. A fotografia é algo que vai ficar ali, ó, como as imagens, e a gente adora as imagens. Aí você, não, adora, porque você quer ver você bem na foto. Imagina eu feinho, mas não, eu quero ficar bem na foto. Não tem, você tem que estar bem, é por dentro. E quando a gente conversava há pouco, né, aquela coisa de sabedoria, estudar Deus, teologia, não sei o que, é legal, todo conhecimento é fundamental. Agora, o que não pode é o que tem acontecido. O conhecimento que você adquire, você não utiliza para o próximo, para o bem-estar do outro. Não, na maioria das vezes, ele é utilizado para que você comande, para que você subjugue, para que você coloque as pessoas sob a tua tutela, que elas possam, não, se fulano falou, está falado, não importa, porque é fulano, mas não é. A gente tem que estar atento para as coisas de Deus, porque Deus não vê a aparência, não é aquilo que parece, mas é aquilo que é. Por isso que não adianta você ter conhecimento se você não faz. É fundamental quando você executa alguma coisa. Porque hoje, como eu estava conversando com o pastor cedo, eu encontrei com os amigos, aí os caras estavam tomando uma cerveja lá, eu parei assim perto, ficamos conversando, aí eu comendo um biscoito, aí, pô, você está sumido e tal, eu falei assim, cara, é normal a gente, né, coisas da vida, e geralmente quando a gente entra para a igreja, que a gente conhece Jesus, a gente muda o nosso estilo de vida, é natural,
E, eu, por exemplo, não vou mais parar num bar para ficar conversando com meus amigos. Eu quero ver vocês, igual vocês estão aqui na porta da casa de fulano ali. Eu parei, vou conversar. De repente, as pessoas podem passar e achar, já está no meio. Por quê? Não é porque eu estou na presença do Senhor que eu tenho que esquecer as minhas amizades. O que eu tenho que esquecer são as coisas erradas que eu fazia. Agora, é necessário que os meus amigos saibam que eu sou amigo deles, que eu os amo, que eu quero o bem deles. Aí esse amigo falou assim, mas aqui, eu acho engraçado, porque o padre estuda tanto tempo, não sei o que, tal, e às vezes o cara não tem estudo nenhum e é pastor. Eu falei assim, sabe qual é a diferença? Aí eu falei para ele assim, quando alguém, você precisa saber ler e escrever para aprender a dirigir? Aí ele, não. Você precisa saber ler e escrever para ser pedreiro? Ele, não. Porque você adquiriu o conhecimento de alguém, né? Ele, eu falei, e as coisas de Deus são diferentes. Por quê? Você adquire conhecimento de Deus, você fala em nome de Deus. Deus te capacita para você falar aquelas coisas, porque é através da unção do Espírito Santo. E é algo que a gente só entende quando a gente conhece. Quando você está de fora, você fica achando que é loucura, que é fanatismo, que é um monte de... Existe fanatismo pra caramba. Isso em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque existe falta de examinar as Escrituras. Porque na Bíblia não diz que você tem que estudar as Escrituras. Não, você tem que examinar. Examina, clama ao Espírito Santo e ele te orienta. Busca com outros irmãos que você vai ter ciência daquilo. Mas o mais importante é você agir como Jesus age. Porque nosso livro de conduta é a Bíblia. E onde que está a nossa conduta? No Evangelho. Naquilo que Jesus mandou nos fazer. Se você obedece àquilo que Jesus te manda fazer, está tranquilo. Toda a sabedoria vai vir para você. Porque você vai ser uma pessoa boa, você vai querer o bem do teu irmão, porque quando a gente era criança, a gente era educado pelos nossos pais como? Não leva desaforo para casa. Se você apanhar na rua, vai apanhar em casa. E Jesus é o contrário. Jesus diz que não é para você brigar, que é para você dar outra face, que é para você amar o teu inimigo. Há dificuldade nisso? Claro que há dificuldade nisso. Você precisa estudar para aprender a fazer isso? Não. Você só precisa crer em Jesus e obedecer. Porque o nosso único pecado é desobediência. Porque ali está toda a retidão da palavra. Se você obedece aquilo que Jesus mandou, ama o teu próximo como a ti mesmo. Acabou, meu irmão. Todas as coisas que você vai fazer, você não vai ficar em dúvida. Porque foi Jesus que mandou você fazer. Ama o teu inimigo, ama aquele que te ofende, ama. Mas é muito difícil. Claro que é difícil, mas é necessário que você queira fazer, porque se você não quiser, não adianta. Agora, se você quiser só benefício, você vai encontrar um monte por aí. Aí as pessoas vão torcendo a verdade, as pessoas vão trazendo as coisas para elas, e as pessoas não questionam, porque a gente tem medo de questionar, porque é fulano, eu não vou questionar se isso está certo. Só que você tem o livro de conduta, que é a Bíblia. E a Bíblia diz que todo aquele evangelho que sai da palavra de Deus é anátema. Se alguém pregou alguma coisa que Jesus não disse, é anátema. Não tem discussão. É simplesmente que ela fala assim, não, mas não tem nada a ver, porque você pode fazer isso, você pode tomar uma cervejinha, você pode... Irmão, você até pode, agora, para quê? Vou te perguntar, para que você vai fazer isso? Não, só para... Meu irmão, você não vai relaxar. Sabe o que vai acontecer? Você vai tomar uma cervejinha achando que vai relaxar, daqui a pouquinho você está relaxado. Você está aí, criando problema, você está no meio de problema, porque a gente sabe que essas coisas atraem. São espíritos imundos que estão por aí. Mas a gente não está aqui dizendo que você é endemoniado, não, ao contrário. Mas que, se eu posso evitar o mal, para que eu vou até lá? Eu não tenho que colocar o mal à prova.
Se você está aqui escrito, é veneno, você vai tomar para ver se veneno é de verdade? Não vai, meu irmão. A mesma coisa no pecado. Mas e se eu me confessar? Meu irmão, você premeditou. Lembra que Deus não é aparência, é o que está no teu coração. Você esconde do homem o que você quiser, mas de Deus você não esconde nada. E é só aquele que crê. Se você não crê, não tem problema, é teu direito de não crer. Você tem todo o direito de não crer. Jesus foi claro: todo aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Agora, você não acredita? Tudo bem, é direito seu, mas é necessário que eu te fale essas coisas. É necessário que eu te fale que Jesus te ama, porque Ele realmente te ama. E com Saul, rapaz, é a coisa tão louca, porque Saul recebeu uma honra que não é para qualquer um, porque o povo quis um rei, mas Deus escolheu um rei, escolheu da menor tribo, porque Deus tem essas coisas, né? O menor comandará o maior, e assim é. Só que, meu amigo, o grande problema é quando você não tem temor, quando você não busca o Senhor com interesse de coração, com sinceridade, com humildade, é que você se ensoberbece. Aí tu fala assim: pô, eu tenho poder. É igual quando um cara bota uma arma na cintura. Ele bota uma arma na cintura, ele pensa que ele é Billy the Kid, ele sai forte, ele sai procurando confusão, ele já sai olhando para a cara do cara assim, ó, doido para falar assim, que eu estou armado, meu irmão. Por quê? Porque é da índole. Porque um homem de bem não vai colocar uma arma na cintura. Não tem justificativa. Que legítima, não tem justificativa. Porque aqueles que confiam no Senhor não tem que botar arma na cintura. Você tem que confiar no Senhor. Não importa quem foi que disse que você tem o direito de vir. Não tem, não. Porque Deus diz que minha é a vingança. Se Deus disse isso, qualquer outra narrativa é mentirosa, é subterfúgio, é uma maneira de subjugar alguém. Aí você vê por aí, a gente teve o absurdo de ver pessoas dentro da igreja fazendo símbolo de arma. Isso é uma vergonha para o Evangelho, porque é algo que eu digo assim, ó. As pessoas, não pode falar. Se eu posso falar para um maconheiro que ele vai para o inferno se ele continuar fumando maconha, se eu posso falar para o bêbado que ele vai para o inferno se ele continuar fazendo maconha, se eu posso falar para o homossexual que ele vai para o inferno porque está na palavra, e eu não vou falar para o cara da igreja que ele vai para o inferno porque ele está fazendo essas coisas, por quê? Porque não, irmão, não, tu tem que falar para ele também, porque ele está pecando pior do que esses que eu falei antes, porque esses que eu falei antes ainda não conhecem a Deus de interesse de coração, que existe uma coisa muito grande em ouvir falar de Deus e conhecer a Deus, e outra diferença em fazer a vontade de Deus, porque a gente quando começa, aí é que está a coisa toda. Quando você começa cheio de oração, é joelho no chão, acordou de madrugada, o tempo vai passando. Aí daqui a pouquinho você vai relaxando, porque você acha, ainda mais se continuar bem a tua vida financeira, porque o problema do homem na face da terra, né, do crente principalmente, é a parte financeira. E olha que Jesus, claro, quando ele fala de mamon, mas meu amigo, ultimamente então a gente fica apavorado. Agora eu vi um pregador aí com um relógio de 1,5 milhão, eu nem sabia que existia, o cara com um relógio de 1,5 milhão. Não pode falar? Posso. Sim, por que eu não posso falar? Pô? Jesus falou, quando o jovem rico perguntou o que é Jesus, o que precisa fazer para entrar no reino do céu? Obedecer os mandamentos.
Obedeço todos, maneiro. Agora falta só uma coisa: vende tudo que tu tem, dá aos pobres e siga. A gente está vendo o contrário. A gente está vendo homens de Deus, entre aspas, enriquecendo, mostrando riqueza e dizendo que Deus está dando. Não foi isso que Jesus falou. Não é isso que está escrito na palavra. Porque eu sei, o que eu acho, Fabão. Ananias e Safira fizeram oferta? Fizeram. Eles não ofertaram, mas morreram estribuchados. Por quê? Não, sobrou a metade. Não é porque sobrou a metade, não, irmão. É porque você fez uma mentira feia, onde não precisava mentira. Não precisa. Deus não quer mentiroso pregando a palavra dele. Lembra da menina lá? A gente estava conversando ainda há pouco. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Vários dias, Paulo, sai dela, espírito imundo. Ela se emocionou e saiu. Deus não quer mentiroso pregando a sua palavra. Tem que se consertar. E a gente está vendo mentira atrás de mentira. O evangelho virou uma mentira, teatro. Você vê as pessoas, o que se gasta com coreografia. Rapaz, eu fico assim, apavorado. Eu queria ver um monte de gente entrar no ouvir aqui por causa da coreografia. Meu irmão, é Jesus, ou não é mais Jesus? O motivo do evangelho é Jesus. Não é, vamos representar igual a Globo faz lá em Nazaré. Não é isso. Quem vai ser o Cristo? Meu irmão, quem é o Cristo nós sabemos. Agora precisamos viver esse evangelho, precisamos pregar esse evangelho e parar com a hipocrisia do teatrinho de voz bonita, igual Saul. Quem era Saul? Daqui para cima não existia homem mais belo, porém daqui para dentro tinha o que? Presunção, soberba. Eu sou o cara, Samuel não veio, quem vai sacrificar sou eu. Deus mandou matar tudo, queimar tudo, mas eu vou separar isso aqui porque é para mim. E a gente está até hoje cheio de capa babilônica, escondida nas nossas tendas. Por quê? Porque a gente continua da mesma maneira. Até hoje, quantos estão sem o Espírito Santo, somente sujo com óleo, e carregando pessoas para o inferno? Muita gente vai para o inferno porque está acreditando nesses homens, que não estão na presença do Senhor mais. Eles estão por eles mesmos. E muitos aí, e pregando em seu próprio nome, fazendo milagre em seu nome. E Jesus foi claro com relação a isso. E a gente tem que estar atento para isso. Porque Saul era um homem atormentado. Foi dito que se precisava de alguém para tocar harpa, aí ele procura alguém que toque bem. Aí disseram, tem um filho de Jessé, o belemita. Além dele ser valoroso, guerreiro, ele é de bom aspecto, tudo que ele queria. E Saul, quando o conheceu, gostei desse garoto. Embora todo o seu reinado, ele ficava, quem é esse jovem? Que sentava à mesa com ele todo dia. Quem é esse rapaz? É Davi, filho de Jessé, seu servo. A vida inteira. Por quê? Estava atormentado de espíritos. Mas mesmo assim, Davi o amou e tocava para ele, porque para ele foi uma honra muito grande poder estar servindo ao rei. E olha que momentos antes ou dias antes, ele havia sido ungido o próximo rei de Israel. E mesmo assim, ele não pelejou por esse
reino. Em momento algum, Davi quis essa coroa pegar, mas não, esperou o tempo certo, quando Deus colocou em sua cabeça. E o mais incrível de tudo isso é que com 30 anos ele começou a reinar em Hebrom, mas com 37 anos e 6 meses é que ele foi coroado rei de todo Israel e Judá. Olha que maravilha! Por quê? Porque ele perseverou até o fim, ele não atentou, mesmo sabendo que Saul estava ali sem a presença do Senhor, ele se manteve fiel à palavra do Senhor. Por quê? Porque ele tinha que, se ele luta contra Saul, ele estaria lutando contra Israel. E não é o nosso trabalho lutar contra a igreja, mas sim preservar o evangelho do Senhor. Que possamos aprender com Davi, que é para nós um dos maiores reis, mas mesmo assim o rei dos reis é Jesus Cristo, o Nazareno. Gostaria que os irmãos pudessem refletir e que o Espírito Santo possa falar melhor no coração de cada um. E eu agradeço essa rica oportunidade. Com palmas louvemos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia.